ele subiu num barco e começou a ensinar. Atrás você vai ver isso. Dá-se a entender que Jesus subiu no barco de Pedro e começa a ensinar. Aqui Jesus está ensinando a multidão, mas poucos vão entender, ou seja, quase ninguém entende. Então, propondo essa parábola, que o reino do céu é semelhante a um homem que saiu a semear boa semente no seu campo, e semeando a boa semente e dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou. Quem que dormiu? Foi o dono do campo? Quem semeou a semente? Os homens dormindo, veio o inimigo e semeou e retirou-se, e não ficou e foi embora. Aí as pessoas dizem, mas o joio e o trigo tem que crescer dentro da igreja junto. Não. A Bíblia, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Se nós não tivermos sabedoria, nós acostumamos com essa fala. Não, nós temos que andar junto com o joio. Não, irmão. Anda junto com o trigo. Para de andar junto com o joio, porque cuidado. As más companhias corrompem os bons. É muito mais fácil um joio de arrancar da presença de Deus do que você trazer ele para a presença de Deus, porque joio não converte. Joio é filho de quem? É de Deus. Então vamos lá para a resposta de Jesus, no versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele, quem? Os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é quem? É a igreja. O campo é o mundo. A boa semente foi semeada no campo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Para que nós vamos confundir essa palavra? Para que nós vamos falar que o mundo, que o campo é a igreja? O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Os filhos do reino foram plantados no mundo. Engraçado, irmão. Não é novidade nenhuma você servir a Deus para Deus. Deus já sabia. Não fique empolgado demais porque você serve a Deus, porque você é a última bolachinha do pacote. Nossa, Deus está tão feliz porque eu estou na presença dele. Não se empolga muito com isso, não, porque para Deus não é nada surpresa. Deus já sabia que você um dia ia servir a Ele. Deus já sabia que um dia você ia alcançar, ou ser alcançado pela graça dele. Porque tem gente que enche o peito para falar, sou servo de Cristo Jesus. Mas não serve. Tem muitos que dizem que é servo, mas não serve. Não tem utilidade no reino, é servo. Serve. Servo? Serve. Serve. Se não serve. Quem não serve? Não é servo. Não é servo. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Porque até mesmo nós, às vezes, caímos nessa graça. Sou servo de Deus. Eu sou servo. E às vezes nós de servir, questionamos, murmuramos, deixamos para o próximo, vou deixar para o irmão, vou deixar para a irmã. Mas quando chega na nossa vez, é a nossa vez. Quando chega a hora de servir, é a hora de eu servir. Quando chega a sua hora de servir, é a hora de você servir.
Eu estou esperando a resposta de Deus para que Deus fale que é agora. A hora é. Pregue no tempo ou fora de tempo. Então, se eu fico esperando o tempo, e aí? Se Deus falou pregue no tempo e fora do tempo. Então, todo o tempo é o tempo de Deus para servir no reino. Entenda algo? Para servir no reino é todo o tempo. Então, as pessoas gostam de complicar as coisas para, não sei. Eu cresci com essa palavra de que nós crescemos junto com o joio. Tem que ter um joio na igreja, porque senão, não tem que ter. Não pode ter um joio na igreja. Mas, acaba que ele vem. E o joio ele não converte, irmão, não se engana. Não tente pregar com o joio, porque ele conhece a Bíblia mais do que você. Só não pratica. O joio, ele sabe de tudo. Se você for falar para ele de salvação, ele entende. Se você for falar de jejum, ele entende. Se você falar de oração, ele entende. Você fica perdido se você for pregar com o joio. Não é assim? Mas, por que a Bíblia diz: não lanceis pérola aos porcos, nem deitais coisas santas aos cães? O que é santo? A palavra. O joio é considerado isso. Ele refuta tudo que Deus lança, tudo que Deus fala, ele retira, ele joga para o lado, ele não recebe. Mas parece que dá glória a Deus. Não que ele tenha que estar na igreja, mas acontece muitas das vezes que ele aparece para causar contenda, para causar, como é que fala? É panelinha? Fala? É panelinha. O joio é causador dessas coisas, porque ele não tem compromisso com a palavra. É fácil de você conhecer o joio por causa dessas características. Ele tem folha que nem trigo. Aqui tinha um buquê de trigo, né? Os irmãos conhecem, está ali dentro. Aqui. Deus abençoe. Está aqui, ó. A semelhança do trigo. A erva é a mesma coisa do joio, é a mesma coisa, se confunde. Por isso que o dono do campo diz: não arrancam o joio, não, deixa crescer junto. Porque se arrancar o joio, acaba arrancando o trigo também. Porque eles são muito parecidos. A casca é a mesma coisa, o pendão é a mesma coisa. Só que ele não carrega nada dentro, ele é vazio. O joio não tem fruto. O joio não serve para alimentar ninguém. Sabia disso? O joio não serve para alimentar ninguém, porque ele não tem nada dentro. Mas ele parece um trigo. Tudo que o trigo tem, o joio parece ter, mas não tem. É por isso que se o crente não conhece a palavra, ele dá comida ao joio. Ele cria um joio dentro da casa dele. Ele cria uma serpente perto dele. Mas quando o crente conhece a Bíblia, ele começa a olhar e comparar. Peraí, não tem fruto não, esse negócio está vazio. Daí eu não posso absorver nada, porque não vai me alimentar. E Jesus não gosta, irmão, de nada que não gera fruto. Lembra da figueira que ele amaldiçoou? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não dá fruto e parecia ter fruto. A figueira, a Bíblia diz que ela parecia ter fruto, ela estava bonita, folhada,
E Jesus vai correndo na figueira, e eu estou com fome, porque dele não tem fruto. E Jesus fala com a figueira. Engraçado que Jesus falando com uma árvore. A partir de hoje ninguém coma de ti fruto nenhum. E o discípulo olhando, que homem estranho. No outro dia eles estão saindo de Betânia e estão passando. A Bíblia diz que eles olharam e viram que a figueira secou, de baixo até em cima. O que é uma palavra lançada? Porque não tinha fruto. O joio é a mesma coisa. Joio não é Deus que planta. Joio não é Deus que semeou. Deus semeia boa semente. Uma pessoa que traz contrito ou atrito, confusão, traz discórdia para a igreja, ela não é trigo. Mas uma pessoa que soma, uma pessoa que põe a mão no arado, uma pessoa que está ajudando o próximo, uma pessoa que conta comigo, eu estou aqui na minha pequena força, é trigo, irmão. Mas uma pessoa que você vai falar aquela algo, ela não recebe, ela rebate você, ela vai contra a palavra de Deus, não é trigo, irmão. E Jesus está dizendo: o inimigo que semeou é o diabo. Meu Deus! Oh glória! Quem semeia o joio, o semeador de joio não é o diabo. Joio não se converte, porque ele acha que ele é convertido. E difícil, irmão, e cansativo, prega com joio. Sai na rua, você encontra. Eu disse que joio tem igreja, mas aqui não tem joio não. Tá? Pode ficar tranquilo. Eu estou usando parábola também, que é um local propício para o joio, porque ele acaba tendo voz, destaque. Mas aqui não, aqui não tem joio, aqui é só trigo. Glória a Deus. Mas só que nós temos que ficar de olho aberto, que lá fora ele está também. No seu trabalho tem joio. Aonde você negocia tem joio. E às vezes você vê as características dele visível. Você fala: meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é trigo não. Dá paz no Senhor, né? Não engana não. Todos que têm dificuldade de receber a palavra de Deus caminham junto com o jogo. Porque quem ama a palavra de Deus não fica feliz de ouvir a palavra, de falar a palavra, de praticar a palavra, de obedecer a palavra. Mas o joio não está nem aí, porque ele não é responsável. Ele não tem responsabilidade com o reino. Olha que interessante. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha os frutos do joio: escândalo e iniquidade. Quer ver um lugar que tem mais escândalo? Quer saber um lugar que tem mais escândalo? Que gera mais escândalo e você fica de boca aberta? Dá uma volta, dá um giro de 365 graus no mundo, dentro das igrejas. Vai na igreja hoje, vai na igreja amanhã, observa. Vai ali só para observar, para você ver. Que você começa a passar no crivo da palavra, tá? Começa a passar no crivo da palavra. Isso é de Deus? Não. Isso é de Deus? Os maiores escândalos não estão na política. Os maiores escândalos estão com aqueles que carregam a palavra, a Bíblia.
e que te dá a paz do Senhor, e que parece que tem fruto, e que parece que é trigo, e que parece que tem compromisso com o reino, mas na hora de mostrar, não tem. É triste, irmão, a gente vê escândalo no meio do povo que não era para ter, mas é mister que vem os escândalos. Jesus disse: é necessário que venha os escândalos, mas ai daquele que por ele entrar o escândalo, e ai daquele que fizer um deste pequenino se escandalizar. Melhor que marca uma pedra no pescoço e pula em alto mar. Meu Deus! Olha o perigo de às vezes não policiar na fala, não vigiar, porque se fizer um dos pequeninos tropeçar, tem uma consequência, e ela não é humana, ela não é no juiz, no tribunal do homem, mas ela é no juiz de Deus, ela é no trono de Deus, aonde não terá uma defesa em seu favor, porque o que vai incriminar o homem no julgamento é a sua consciência. Não precisa Deus fazer muita coisa no grande trono branco. Deus só vai falar algo, a consciência da pessoa vai julgar a pessoa. Não é assim quando nós cometemos algum deslize, a consciência nossa não fica. Você tem que dar glória a Deus por isso. Triste essa sua consciência não te acusasse. É sinal que o Espírito Santo ainda está em nós. Quando a consciência fica, fez isso, conserta-te, fez isso, e você não tem paz. Você vai ver, não tem paz. Levanta, toma um copo d'água, não tem paz. Enquanto você não se alinha com o céu, a paz não chega. Glória